Graça e paz, povo de Deus abençoado, você que está sempre aí na expectativa de mais um episódio do nosso Abacast. Hoje nós vamos falar sobre sobre jejum. Perdão foi semana passada. Espero que você tenha sido edificado. Você que tem nos acompanhado a cada episódio dessa nossa nova temporada do nosso Abacast. Espero que você também já tenha aí se inscrevido no nosso canal, tenha compartilhado, com seus parentes, amigos, irmãos, você que ama ser edificado pela palavra de Deus. Eu creio que nós temos contribuído para o seu crescimento espiritual e você também contribui com a gente se inscrevendo, compartilhando esse conteúdo, dando um like aí para poder impulsionar o nosso canal, tá bom? E assim alcançarmos mais vidas para a glória de Deus. Então, vamos falar hoje sobre o propósito do jejum, para que jejuarmos, como jejuarmos, e consideramos um tema bastante relevante. Por quê? Porque aí está, o crescimento e a maturidade espiritual na vida do cristão. Quando ele consegue desenvolver o jejum de forma bíblica, espiritual e com propósito, é sinal claro de que esse crente, esse irmão, essa pessoa está realmente alcançando a maturidade, a maioridade espiritual. E isso é tremendo. Comigo aqui na bancada, o nosso querido Naldo. Suas considerações iniciais agora. Graça e paz, pastor Clécio. Graça e paz, irmãos. Que bênção estar mais uma vez aqui nessa mesa maravilhosa para a gente... um só propósito, de agregar na vida daqueles que amam a palavra de Deus, que querem estar em constante obediência, crescimento. E é isso aí. Vamos aqui trazer uma porção da palavra de Deus, e eu sei que vai ser edificante para todos que vão assistir. Então, como disse o pastor, vai lá, começa a seguir o nosso canal lá no YouTube, a Igreja Aba, Caruaru, e eu sei que você vai ser edificado mais uma vez. É isso aí, Luan, suas considerações iniciais. Amém, pastores, irmão Naldo. É um prazer, novamente estarmos aqui para falar sobre a palavra de Deus, e hoje um tema que nos bastidores aqui já estavam queimando nossos corações, Creio que hoje esse tema vai ajudar muitas pessoas, como foi o tema passado, sobre o perdão. Nós vamos destrinchar o que é o jejum bíblico, verdadeiro, como fazer e para que serve, para ajudar você nessas suas batalhas do dia a dia, espiritual, familiar, servindo a Deus aí, porque é constante, o que o inimigo tem preparado para destruir os propósitos de Deus na nossa vida. E se não estivermos preparados de uma maneira correta, ele acaba nos vencendo, pastor? Amém. Como sempre, o nosso podcast com conteúdo, para você. É importante que nesse momento você possa compartilhar agora, nesse exato momento. É muito relativo a essa questão, o horário que você esteja vendo ou que você escolheu para ver isso, mas é importante que você contacte agora, que você compartilhe com alguém que você ama e de repente precisa saber mais sobre esse tema do jejum. E se você puder também, pegue sua Bíblia. É importante que você esteja com ela em mãos, ou através de um iPad, ou através do seu computador ou celular, ou como nós estamos aqui com a Bíblia, folhada aqui, esse livro maravilhoso que serve como nossa bússola para a glória de Deus. Capítulo 4 de Mateus é o texto que a gente vai usar como base hoje para falar em relação a isso, porque o maior mestre de todos foi Jesus, Ele, como homem, encarnou, habitou entre nós e nos deu várias lições de como desenvolver uma vida espiritual saudável. E uma delas foi o jejum.
Entenda que Jesus, como homem, teve a necessidade de orar, teve a necessidade de jejuar, né? Teve a necessidade de se relacionar com pessoas, teve a necessidade de treinar pessoas, de discipular pessoas. Então, nós não podemos desconsiderar essas coisas, né? E precisamos aprender cada vez mais com Ele, com a sua palavra, como desenvolvermos isso para que tenhamos uma vida espiritual, para que sejamos discípulos, na verdade, saudáveis do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto aqui nos diz o seguinte, Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, amados, todos nós conhecemos o contexto aqui dessa passagem, sabemos o porquê que Jesus se preparou dessa forma, né? E como o tema proposto hoje é exclusivamente sobre o jejum, nós vamos hoje, através da palavra de Deus aqui, mostrarmos, primeiro, por que devemos jejuar como cristãos. Existia um momento em que Jesus estava com seus discípulos e foi indagado em relação ao fato dos discípulos não jejuarem na presença dele ou na companhia dele. Ele disse, olha, enquanto eu estou com eles, não é necessário que eles jejuem, mas daqui a pouco chegará o tempo. Né? E nós estamos nesse tempo. Né? Isso. Pois o nosso mestre se ausentou por um tempo, deixou o penhor que é o Espírito Santo para ser o nosso mentor e ajudador, né? E nós sabemos muito bem que hoje, para que tenhamos uma vida espiritual saudável, para que possamos equilibrar as nossas emoções, para que possamos ter discernimento em relação às coisas espirituais, precisamos desenvolver e cultivar a prática do jejum. E o que isso vai provocar na nossa vida como resultado? Vamos falar sobre isso também. Primeiro a necessidade do jejum, depois o que isso diretamente vai provocar na nossa vida e depois os resultados de tudo isso. Né? Porque tudo precisa gerar um resultado. E não tem nada mais motivador, não tem nada mais que nos leve mais e impulsione mais para frente do que os resultados. Os resultados são maravilhosos em todos os sentidos. Então, meus amados, sabendo você e eu dessa necessidade, a pergunta que não quer calar, por que não jejua? Por que não jejuar ou por que você não jejua? O que te impede de fazer isso? Quais são os gatilhos que talvez estejam sendo acionados aí no seu dia a dia para que você não consiga desenvolver um jejum? E outra coisa, o que é de fato, a gente vai precisar distinguir isso, né? O que é uma consagração, o que é um jejum? Né? Será que somente se eu tirar as redes sociais, se eu tirar um café, se eu tirar isso, será que vai surtir um efeito? Isso é benéfico? Tem a sua relevância? Então a gente vai aqui, no decorrer da nossa conversa, falar sobre isso. Então, amados, necessidade de jejuar. Por que devemos jejuar? Reinaldo e Luan. Quer começar? Fica à vontade, Luan. Amém. Pastor, irmão Naldo, eu vejo a necessidade, e irmãos, né, que nos ouvem, nos assistem, eu vejo a necessidade do jejum como nos amoldarmos ao padrão de Deus. Né? Deixarmos os nossos desejos, as nossas vontades de lado e nos submetermos à vontade de Deus. Se olharmos para a Bíblia, desde Gênesis até o Novo Testamento, as pessoas que jejuaram foi para que quebrasse algo dentro delas. Ou uma vontade, um prazer, um orgulho, né? Para que o que fosse de Deus, a parte do céu, entrasse sobre a vida delas e elas estivessem aptas, após esse jejum, a fazer o que devia ser feito. Na verdade, eu vejo mais como jejum assim, um trabalhar na nossa mente, no nosso corpo principalmente. Vamos falar sobre isso, né? Sobre a nossa carne, mortificar a carne e vivificar o Espírito de Deus que está dentro de nós. Trabalhar nossa mente, nossos pensamentos, a nossa alma, para que ela esteja apta a gostar de fazer aquilo que Deus
determinou para que a gente fizesse. Né? Vamos chegar em algo que já conversamos aqui, mais na frente, e vocês vão entender o que o jejum, qual o propósito do jejum, mas até lá, né, vem muita coisa por aí ainda. Como você falava, né, Luan, como você bem disse nos bastidores, né, nós somos tricotômicos, né, temos um corpo, uma alma e um espírito, né, e a alma é onde fica justamente nossas emoções, os nossos desejos, nossos anseios, receios, medos, né? Tudo está na alma, né? E aqui, nesse corpo nosso, há o Espírito, que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos selou, né? Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós confessamos Jesus, recebemos o selo, o apóstolo Paulo diz, do Espírito Santo. E onde é esse selo? No nosso espírito. Então, agora, como disse também Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida agora que vivo para glorificar a Ele, né? Então há uma construção agora, né? Antes de Cristo nós éramos conduzidos pela nossa alma, pelas nossas emoções. Agora com Cristo nós seremos conduzidos pelo nosso espírito. E o nosso espírito, ele agora vai exercer não posso dizer uma autoridade, mas ele vai exercer sobre a nossa alma. Então, o jejum é isso, é para que nossa alma, ela comece agora a se submeter à vontade do Espírito Santo, à vontade do Espírito de Deus. Então, o jejum, quando se diz mortificar a carne, tão somente né, dar lugar ao Espírito Santo, né, dar vazão ao Espírito Santo. E aí, atacando justamente, né, pastor? Jesus, ele se absteve, diz a palavra aqui que o senhor leu, que ele se absteve de alimento, né? Foram 40 dias de jejum ali, de alimento. A nossa necessidade básica. Não podemos viver sem água, não podemos viver sem um pão, né? Mas é nessa área que é estabelecido o jejum original, tão somente a restrição de alimento, né? E é na área que nós temos mais necessidade. Para que o fim disso? O fim, tão somente disso, para que a gente tenha domínio próprio, como a gente conversou aqui, né, pastor? Exatamente. Exercer o domínio próprio sobre a nossa natureza, exercer o domínio próprio sobre os nossos desejos, sobre nossa carne, exercer o domínio próprio sobre nossas paixões, né? E aí vamos aqui abranger um bocado de situações e também aprender, né? Para que quando jejuarmos agora, a gente jejuar com um propósito correto, na verdade? Tiago, um dos apóstolos, disse o seguinte: do que se queixa o homem, senão das próprias guerras e pelejas que guerreiam na sua carne. Perfeitamente. Então, assim, se essa é a batalha principal que eu enfrento, o meu próprio desejo e a minha própria vontade, então o jejum vai justamente de encontro a isso, a combater o anseio exacerbado de uma carne tendenciosa ao mal. Tá certo? Por quê? Porque todos nós sabemos que existe uma guerra, lá em Gálatas está escrito, né? Capítulo 5, a guerra da carne contra o espírito. Então existe uma natureza, infelizmente, pecaminosa, que todos nós sabemos, uma herança maldita que o pecado herdamos de Adão, né? A queda de Adão nos fez todo ser humano, a partir de Adão, ser gerado com esse DNA de pecado, né? São esses germes, esse mal que foi introduzido e, infelizmente, leva o homem a essa tendência do mal e pecaminosa. Isso. E aí, o jejum é uma das armas, e eu considero uma das mais poderosas, para que isso seja colocado sob domínio, tá? Amém. Porque eliminar 100% não elimina. É você colocar sob controle. O controle. Um controle. Por isso a necessidade que o cristão tem de jejuar. E aí eu queria abrir até um parênteses aqui, porque não é só pessoas cristãs que assistem o nosso podcast. Isso. Existem várias pessoas de várias religiões e vários entendimentos e tal. E até
cientificamente o jejum é benéfico para o corpo. Perfeitamente. Né? A ciência tem provado aí por A mais B que se você der uma pausa de alimento no seu organismo, vai renovar as células, vai haver realmente uma reestruturação hormonal mais poderosa. O corpo agradece porque acaba que poupando alguns órgãos, né, de trabalharem exacerbadamente, principalmente nos dias de hoje que nós temos uma alimentação tão ruim à disposição, né? Então o jejum também, nesse sentido, é benéfico. Então, assim, por que não jejuar? Tá certo? Se isso só vai te trazer benefícios em todos os sentidos, tanto a questão biológica de saúde do corpo, como também a espiritual. Por quê? É jejuando que você, né, quando vai falar aquilo que não era para falar, você vigia. Isso. Né, você reorganiza os seus pensamentos, você conecta-se melhor com as coisas espirituais, você passa a ter um discernimento das coisas de uma maneira diferente, tá certo? Traz um equilíbrio para a sua vida. Então, é indispensável e extremamente saudável para uma pessoa, para um cristão, desenvolver a prática do jejum. Agora, existem pessoas que têm dificuldades, né? Eu conheço várias pessoas. Eu não consigo passar o dia inteiro sem comer, né? Mas aí é como treinamento, você precisa ir começar aos poucos. Construindo, né? Tira uma refeição. Ninguém vai passar de cara 40 dias. Né? Entendeu como é que é? Tem gente que pensa que só pode se for assim. Sim, também, se já iniciar, não. Ele leu um texto aí que Jesus ficou 40 dias, então só vai servir para mim se eu ficar 40 dias também. Não é isso. É uma construção, né? É uma construção. Tá certo? Você entenda que quando Jesus fez isso, ele já estava com 30 e poucos anos de idade, já vinha, com certeza, com prática. Era uma prática na vida dele, tá entendendo? E assim, entenda que o jejum, ele não é para deixar o céu mais poderoso ou deixar Deus mais poderoso, nada disso. O jejum serve única e exclusivamente para você. Isso mesmo. Tá? Para que você se qualifique, se prepare, se encha de poder e graça, para então executar os propósitos de Deus, como a gente até leu um texto aqui, que Laudo, né, sobre a justiça de Deus, para ser executada, né? Para ser executada por nós, a justiça de Deus, é necessário que tenhamos primeiro consciência do que estamos fazendo, saibamos o que estamos fazendo, qual o propósito pelo qual estamos fazendo, e aí executarmos, e aí vem a questão do manifestar o reino de Deus através das nossas ações. Isso. Né? Então o jejum vai qualificar você também para isso. Amém? E aí, pastor, o senhor falava dos benefícios do jejum, né? E aí eu dava uma pesquisada rápida aqui sobre o jejum intermitente, né? Certo. E interessante que há uma busca grande pela prática do jejum intermitente. Mas nós queremos fazer uma distinção aqui do jejum espiritual, né? O pastor estava falando aí dos benefícios que, de fato, também quando você faz um jejum espiritual, né? Eu digo espiritual por todo esse contexto que o nosso pastor Clécio vem falando aqui, né? Dos benefícios na vida espiritual. Mas o que eu quero fazer destaque é que, às vezes, as pessoas se preocupam tanto com o natural, tanto com o corpo, que é uma das coisas que a gente também falou aqui no início, antes de começarmos, né, esse podcast, a questão do egoísmo, né? Às vezes as pessoas estão preocupadas em estar em fazer uma dieta para ter um corpo bonito, um corpo apresentável, né? E aí entra no jejum intermitente, quer dizer, nós temos que fazer essa referência, gente, aqui. Por quê? Porque nós hoje queremos fazer destaque do jejum espiritual, daquele que... E o jejum espiritual, ele tem um propósito diferente, mas também semelhante com o jejum intermitente. Os benefícios são os mesmos.
Se esses irmãos Ronaldo entendesse como encaixar o espiritual nesse meio, eles seriam poderosos. Poderosos. Tem um versículo aqui que eu estou aguardando para ler, Mateus 26, 41, que diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, vírgula. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito bem. Ou seja, existe algo dentro de nós que está pronto para explodir. Isso. Pronto para nos usar, que é o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está pronto para que a gente... ação plena. Isso, mas como isso vai acontecer? Através do jejum, de vigiar, de orar. Ou seja, o Espírito Santo está querendo usar você, mas enquanto você não estiver preparado, e isso envolve também o corpo, né? Porque o jejum... Quem jejua... O corpo, como o pastor falou, fica saudável. Eu saudável, eu tendo a fazer coisas melhores, mais saudáveis. Tem uma qualidade de vida. Tem uma qualidade de vida melhor, uma mente melhor. A gente estamos falando sobre ser tricotômico. A nossa alma ela vai estar saudável, ela vai procurar fazer coisas saudáveis. E um cristão vai ler, vai ouvir um louvor, vai meditar na palavra de Deus. Então, isso são ferramentas. Então, isso aí é o que vai fazer o Espírito agir. E quando ele fala aqui, vigiar e orar para que não entreis em tentação, é porque enquanto estamos ruins espiritualmente, nós não conseguimos deixar o Espírito agir. Isso. Aí só vem os desejos da carne. Isso. Então é nisso aí onde entra o que o senhor estava falando. O interesse próprio, na aparência, né, no físico. Isso é sinal de uma pessoa que ela não está vigiando totalmente. Ela não está fazendo um jejum para que realmente o que Deus quer que façamos, que é deixar o Espírito agir na nossa vida. E assim, eu abro um parênteses aqui, Luan, né? Não que somos contra o jejum intermitente, pelo contrário, apoiamos, né? Isso, pastor, concordamos. Também. Mas que use isso. Isso. Mas hoje o nosso fim aqui é apresentar justamente os propósitos do céu, de reino, né? Isso. Do jejum. O espiritual. Então, por que o jejum? Porque o jejum também ele é acompanhado de oração. Não podemos só se abster do alimento. Não. Então, o jejum nos leva a um exercício de comunicação com o céu, né? Porque jejuar e orar, né? Nós precisamos da oração. Precisamos da oração para ter essa conexão com o céu. E interessante que o senhor... Entender a vontade do Pai. Entender a vontade do Pai, pastor. E o senhor falava aí de Tiago, como também nós estávamos citando aqui Isaías 58, né? Que são situações ali que vai mostrar justamente o egoísmo humano. E dentro da oração, vamos já ir aplicando, fazendo a aplicação aqui, né? Que às vezes as pessoas têm dúvida. Certo, eu vou jejuar para pedir uma casa, eu vou jejuar para pedir um carro novo, tal. E aí eu vou fazer, pastor, a leitura de Tiago, que o senhor, com a sua permissão aqui, rapidinho, do que o senhor tinha falado aí, né? De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Né? Então, nós precisamos mortificar a nossa carne, sim, para viver bem em comunhão, para viver bem em comunidade, né? Então, o jejum vai nos auxiliar, né, nesse domínio próprio, mas também vai nos fortalecer e nos trazer crescimento. Veja só o versículo 2. Querem o que não têm, e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Olha aí, inveja, cobiça, né? Não está dentro de nós. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, versículo 3, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Então, o jejum, ele vem quebrar em nós essa mentalidade egoísta, algo que há na alma humana. Porque o prazer da carne remete ao quê? Ao pecado. Ao pecado, pastor. Isso que precisa ser vencido. Perfeitamente. Porque quando não disciplinamos nossa alma, cobiçamos o que é do outro. Está aí o segredo. Não é assim, e está aí o porquê que precisamos jejuar. Porque a gente precisa
dominar isso. Veja, entenda, você não vai eliminar. Perfeitamente. E só vai ser eliminado, erradicado o pecado quando você for transformado em um corpo glorificado. Isso. Então, o que você precisa fazer, e por isso a prática precisa ser constante e aperfeiçoada cada vez mais, é aprender a dominar isso. Veja, corroborando o que Naldo acabou de falar aqui, 40 dias e 40 noites ele jejuou. Aí depois o texto diz, e teve fome. E teve fome. Agora veja, Jesus teve fome, ok. Ele já teve fome e correu, foi comer? Não. Aí chegou a hora crucial. O diabo se apresenta e diz, então, manda que essas pedras se transformem em pão. Agora veja a resposta de Jesus. Que no caso lá de Adão, foi só apresentar a fruta e Luan de... Né? Fazer essa Ele analogia, aguçou o desejo da carne de Eva. Isso. E a Bíblia diz claramente lá em Gênesis o que, Luan? Que a fruta parecia desejável. Então, veja, ao paladar, quer dizer, ela nem tinha experimentado, não sabia que gosto tinha, mas a aparência daquilo. E aí veja a profundidade do que eu estou dizendo. A Bíblia não manda nem você sair, fugir do pecado, da aparência do mal. Perfeitamente. Então, quando você desenvolve uma prática espiritual como a do jejum, da oração, que não estou falando especificamente do jejum, mas existe a oração, existe a meditação, a leitura da palavra. Que caminham junto, a leitura da palavra, que é o alimento espiritual, né? Tem a questão de você se relacionar com pessoas que vão acrescentar na tua vida, que vão te ensinar, te mentorear e te levar para um caminho melhor. Tem todos esses aparatos, são armas espirituais que você vai se cercando delas. Então, entenda, Jesus estava ali, teve fome, aí o diabo apresenta logo o quê? A necessidade, né? Entendeu? A proposta de... Em cima daquela necessidade vem a proposta. Só que aí, o que aconteceu? Ele estava preparado para fazer o que tinha que ser feito naquele momento. Perfeitamente, pastor. Não, eu não vou, porque aí, o que é que ele responde para o diabo aqui, ó? O ser humano... Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, eu não estou aqui, Satanás, para fazer a tua vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Isso. E nem a minha, né? Isso. A vontade do Pai. Muito bem, muito bem. Porque falávamos sobre essa isso. Questão que a principal, né? O jejum, pastor, ele nos faz também olhar para o próximo. Né? A gente até anotou aqui alguns pontos. Justiça de Deus, né? A justiça é executar a justiça de Deus. dos outros. Isso. Porque o que é que Jesus estava sendo preparado aí? Para o que ele viria a fazer meses posteriormente. Depois, que seria se entregar pelo povo. Então ele precisava se preparar. A gente comentou sobre a rainha Esther. Ela pediu um jejum de 3 dias em favor do seu povo. Do seu povo. Daniel, o jejum de Daniel foi em favor do seu povo. Perfeitamente. Né? Então o jejum nos remete a isso também, a pensar num propósito maior, não só pessoal, claro que vai vir todos esses benefícios que já foram falados aqui, mas o jejum também remete ao próximo. Como eu vou me tornar depois deste jejum? Como eu vou estar apto para ajudar outras pessoas? Muito bem. Né? Isso aí. Eu vou estar mais forte, porque tudo, se você observar toda a Bíblia, ela nos remete a isso, a ajudarmos o nosso próximo. Isso. Né? Então, aquele cristão que ele jejua, que ele ora, que ele busca, ele vai estar mais propenso a ajudar outras pessoas. Ele vai estar disponível a entrar no campo de batalha e dizer, eu vou lutar por você aqui, já que eu estou forte. Isso. Né? Pessoas que aí estão, vamos dizer assim, fracas na fé, novos convertidos estão chegando agora, próximo, né? E aqueles irmãos que estão se preparando há um bom tempo, eles sim. Né? Jesus disse o quê? Aos discípulos que não conseguiram expulsar o demônio daquele menino, né? Curar aquele surdo e mudo. Ele disse, esse daí só sai com jejum e oração, ou seja, Jesus já estava preparado. Isso. Né? Jesus já entendia o seguinte, disse, lá na frente eu vou encontrar discípulos, pessoas que vão precisar dessa ajuda. Isso. Né? Então, o jejum que eu estou fazendo hoje é para que lá na frente eu possa ajudar
outras pessoas. Então, o jejum também não é só pessoal, né, pastor? É em favor de outras pessoas. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, e ele, ao seu tempo, vos exaltará. Quando você vê toda a citação, Velho Testamento mesmo, em relação ao jejum, o que era? O que vinha acompanhado a isso? Pano de saco. Isso. Que era humilhação. E humilhação. Pano de saco, cinza, humilhação. Humilhação. Né? Então, assim, logicamente, isso vai provocar no mundo espiritual algo poderoso. Agora, não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer. O maior beneficiado nessa história toda, quando você decide fazer algo contundente como jejum, é você mesmo. É, você próprio. Amém. Tá certo? Por quê? Porque o céu está... Entenda que no espiritual as coisas já estão prontas. Já estão prontas. Nós precisamos agir para que o espiritual torne-se o quê? Concretize. Real. Traga à existência aquilo que não existe. Então, o que é que vai trazer à existência aquilo que não existe? Claro, eu preciso ter fé e convicção no que eu vou fazer. E vou atrair, né, aquilo que está no espiritual, que eu creio que está pronto, porque é o que Hebreus diz lá, a fé é o firme fundamento do que não se vê e a prova do que se espera. Então, quer dizer, já está pronto. Já está, pelos céus, por Deus, já está executado. Agora eu preciso trazer isso, transportar isso à existência. Eu preciso trazer isso à existência. Então, com a prática do jejum, certamente, meu irmão, certamente, decretos são revogados. Isso. Olha aí. Amém. Né? Decretos são revogados. Coisas que durariam um certo tempo, podem ser antecipados. Antecipado, né? Tá certo? Tem vários exemplos da Bíblia sobre isso. Né? Então, de repente, a pessoa que está nos vendo e ouvindo agora está com uma situação que aos olhos dela é insolúvel. E você ainda não fez algo mais contundente. E o Espírito Santo está te convidando a agora colocar os pés nesse ambiente. Isso. Para ver o milagre se manifestar. Glória a Deus. Para ver a glória de Deus se manifestar. Isso. Essa é a proposta do Espírito Santo para nós. Porque do tamanho do seu sacrifício, meu irmão, é o tamanho da sua vitória. Não tem dúvida disso. Se você decidir no seu coração agora, não, eu vou vencer isso, eu vou fazer algo realmente que vai mexer com as estruturas, né? Não somente minhas, da minha carne, do meu corpo, mas vou mexer com as estruturas do céu e principalmente com as estruturas malignas que estão aí. O mundo jaz no maligno, meu irmão. Não brinque não. Não brinque não, que o negócio é pesado. Muitas vezes você está enfrentando batalhas e você ainda não discerniu o porquê que está enfrentando isso. Justamente por quê? Porque não entrou no campo espiritual mais sensível, mais, como é que eu falo? Com discernimento maior das coisas. A sensibilidade, meu irmão. O jejum te faz ter isso. Trará, né? Essa sensibilidade, a revelação dos céus, lhe dando estratégias, né, de como agir. Às vezes a gente está travado, pastor, e numa dificuldade de um diálogo, de em busca de resolver alguma situação. E o jejum também, né? A gente busca em Deus direções, Deus nos direciona. Por quê? Porque o jejum e a oração, ela andam junto, né? Tem que andar junto, jejum, oração e leitura da palavra. Fazendo aqui uma distinção. Jejum intermitente, cuida do corpo. Isso. Da matéria física. Né? Jejum espiritual, cuida do corpo, da alma e do espírito. Né? Então é nessa ocasião aí que você vai estar num diálogo em oração, como eu estava falando, e tendo mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Né? Não vá por esse caminho, vá por esse. Não faça isso, faça dessa forma. Exatamente. A sensibilidade fica aguçada no momento do jejum e da oração. O pastor, quando falava aí da tentação do nosso mestre Jesus, né? Interessante que o diabo ele vai tentar Jesus nas áreas que nós somos tentados todos os dias, irmãos. Ele estava na carne, né? Estava como homem, nas né? necessidades. Natural. Quem não quer poder, quem não quer, né?
Quem não quer vitória? E certo, e é permitido, e é bênção, mas quando nós fazemos isso em propósito, alinhado com Deus, a minha bênção ela vai transbordar na vida de outros. Não é assim? O que a gente estava lendo aqui em Isaías 58, né? O jejum que agrada o coração de Deus, né? É que ele transborde e alcance outros. A gente falou aqui do jejum que agrada a Deus, é aquele que é o oposto daquelas petições que Tiago ali destaca, né? Pedis e não receber porque pedis mal, pedis em egoísmo. Então, assim, quando nós estamos... Ele sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso coração, pastor. Ele sabe. Nós podemos enganar as pessoas, mas a Deus... Ele sabe o alvo, né? Ele sabe o que a gente quer. E às vezes a gente, Deus não está me ouvindo, está ouvindo. Aí no jejum a gente começa a refletir. Meu Deus, Aleluia. Isso vai acrescentar em quê na minha vida? Olha como muda. Verdade. Muda a configuração. Muda a né? configuração. A gente já não questiona Deus. Se questiona, meu Deus, por que eu estou querendo isso? Ou pra olhar que para isso? dentro de si mesmo. É olhar né? para dentro de si. Que a gente vê realmente qual a necessidade é mais importante Mais naquela hora. importante. E aí, Naldo, eu arrisco dizer que muitos que estão nos acompanhando agora nesse podcast, talvez esteja renunciando a essa prática, talvez não esteja querendo colocar os pés nesse ambiente com medo do que pode ver lá. Perfeitamente. O que possa vir, né, pastor? Aí é mais profundo, Tudo né? que se possa se encontrar dentro de si. Porque Um sabe sentimento, que né? vai haver um confrontamento de você com você mesmo. Então, o jejum, podemos concordar aqui que ele também é libertador. Espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Então, nós podemos concordar aqui que o jejum ele é libertador. Verdade. Perfeitamente. Libertar de quê? De nós mesmos, dos nossos erros, dos nossos achismos. A gente acha tanta coisa e às vezes, quando no jejum, Deus vai revelar, né, verdadeiramente como está o nosso coração. Aleluia. Confronto, pastor. Isso, perfeitamente. No ambiente, como o senhor disse, colocar os pés no ambiente do jejum vai ser numa terra de conhecimento. Você vai colocar os pés na terra de conhecimento. Por quê? Porque o jejum vai lhe dar a oportunidade e sensibilidade de se autoconhecer, conhecer os desejos ali, conhecer os pensamentos que muitas vezes não são coerentes com os pensamentos de Deus. Por isso que a palavra diz assim: bem sei os pensamentos que têm a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Agora, qual é o desejo desse fim do meu coração? Aonde eu quero chegar com esses desejos? Agora, quando estou alinhado com o céu, o meu desejo agrada também o coração de Deus. Amém. Glória a Deus. E aí o que Deus falou para Moisés quando Moisés viu aquela sarça que não se consumia? E aí é como um farol espiritual se abriu ali no deserto, se acendeu no deserto aquela sarça, chamou a atenção de Moisés. Moisés chega perto do ambiente. E aí qual a frase sai da boca de Deus? Descalça-te, porque a terra que tu estás pisando agora é o quê? É santa. Então veja, eu acredito que quando eu entro em um ambiente espiritual e eu começo a ter mais sensibilidade, Aleluia. eu preciso ir me despindo, meu irmão. Aleluia. Naquele momento ali, Moisés precisou tirar a sandália. E aí pensamos o quê? A sandália descalço é muito forte. Você vai ter uma sensibilidade maior. Olha, você está pisando, está sentindo, Moisés? Você está entrando num ambiente Está entrando agora, que é só eu e você. O jejum nos descalça. Nos descalça, pastor. E nos coloca num ambiente de frente com Deus. Amém. Eita glória. E aí, Forte. esse é o nosso conselho para você que está nos acompanhando agora através desse podcast. Entre nesse ambiente, meu irmão. Amém. Nós estamos aqui, não é ditando para você regras e arrotando santidade, nada disso. Não. Porque nós somos tão dependentes da misericórdia de Deus quanto você possa imaginar. Mas nós temos falado de algo que nós temos praticado e vivenciado. Isso. Né? A prática do jejum. Né? Deus quer te levar a dimensões maiores no Espírito. Quer te dar revelações maiores no Espírito. Quer que você abra a palavra, meu irmão, aqui, ó, tá?
e você consiga ver o que está realmente, o que isso realmente, como a Bíblia diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Quer dizer, aí você vai passar a degustar isso aqui. Isso aqui não vai ser mais incômodo para você, tá? Isso aqui não vai mais amargar na tua boca, no teu paladar espiritual. Você vai passar a sentir, né, como favos de mel, degustando a palavra de Deus. Né? Você vai comer. Eu não consigo ler a Bíblia, pastor. Eu não consigo ter momentos de oração. Por que não consegue, meu irmão? Porque você está enrijecido pelo pecado. E o jejum vai te dilatar, o jejum vai te, sabe? O jejum vai te derreter. Veja o ouro, essa aliança aqui, Naldo. Essa aliança aqui um dia foi uma pedra, um pedaço de ouro que derreteu-se e deu-se forma. Mas precisou derreter para que tivesse essa forma aqui. Né? E aí você está aí, você é uma joia rara. Amém. Você é sabe, é algo que tem grande preço. Só que você não quer, né? Você não quer se dilatar, você não quer, sabe, abrir mão. Porque, pelo amor de Deus, eu não consigo jejuar. Mas outras coisas você consegue fazer. Isso. Verdade. Né? Reavalie essa questão, tá bom? Mas eu tenho uma dificuldade enorme. Comece aos poucos, meu irmão. Não estou dizendo aqui que você vai ter que começar aí com jejum de 20 dias. Até porque, tá? Pare com essa questão de achar que, não, eu vou fazer um jejum de Daniel, de 21 dias. Quando Daniel foi lá buscar a Deus, ele não determinou dia, não. Ele disse, eu vou ficar aqui até que a resposta venha. Isso poderia durar... apesar que hoje, quando chegou, desde o primeiro momento que você se inclinou para buscar a resposta já foi mandada para você. Agora houve batalha, né? Os anjos começaram a guerrear ali nos lugares, né, altos ali, começaram a guerrear, e aí passaram-se 21 dias até que a resposta chegasse. Mas podia ter chegado no primeiro dia, podia ter durado 100 dias. Isso. Ele estava disposto, né? Eu recentemente tive uma vitória na minha família, foi erradicada a idolatria na minha família, depois de quase 25 anos de perseverança. Glória a Deus. 25 anos, meu irmão. Perseverança. Diga aí. Lutando, até que aquilo chegou, vencemos, acabou, erradicou. É você ter um foco, né? Você observar e você desejar as coisas eternas. Isso. Né? Tudo aquilo que o diabo ofereceu aqui no capítulo 4 a Jesus eram coisas passageiras. Isso. Só que o coração de Jesus, a mente de Jesus estava em coisas eternas. E por que estava? 40 dias de busca. Busca, meu amigo, de jejum, de consagração. Aqui, né? Jesus estava debilitado, a carne dele estava debilitada, mas o espírito estava conectado com o céu. Né? Então é como o pastor disse, o espírito estando fortificado e ele comandando a nossa vida, 40 dias é 4 dias. É 4 dias. E não vai adiantar muito a gente ficar aqui dizendo para você o que acontece ou deixa de acontecer. Qual o jejum que dá certo, qual que não dá. Porque isso são experiências pessoais. Eu não posso de forma nenhuma fazer de uma experiência pessoal minha uma doutrina. Isso. Paulo disse o que está escrito já é suficiente, amém. Mas eu preciso praticar. E eu preciso viver as experiências conforme aquilo que a Bíblia me ensina a fazer e a ser. Então, se está disponível, meu irmão, é porque você pode executar. Então, um dos conselhos, pastor, é que nós poderíamos dar a essas pessoas que nos escutam seria como? Observe na sua vida aquilo que hoje te dá prazer, aquilo que você sente uma necessidade, e comece por essas coisas. É isso que lhe dá prazer, que lhe distancia de Deus. Aquilo que você sabe, que chega a algo mais contundente. Justamente. Comece aos poucos. Se é um celular, se é uma televisão, se é um programa de TV, se é alguém que está te fazendo mal, mas você não consegue se distanciar, comece aos poucos. Muito bem. Dias, horas, que você vai ver que, para nós que conhecemos o jejum, é um caminho sem volta. Isso. Porque o espiritual, ele se abrange na nossa vida. Então, quanto mais a gente avança, a constância, mais a gente quer. Isso. Né? O que chamou a atenção de Moisés ali não foi a sarça pegando fogo.
foi porque ela não se consumia. Não se consumia. Então, ele olhou e disse, opa, tem algo diferente aqui. Então, o jejum, ele também traz isso para a nossa mente, para o nosso coração. Algo Que essa diferente. percepção, essa Você começa a perceber no mundo espiritual coisas acontecendo, surgindo, que não acontecia antes. Por quê? Porque você estava com a mente em outros lugares. Não é verdade? Então, o jejum, a prática do jejum, também vai nos trazer redirecionamento, né? A gente vai começar a ser mais seleto com as pessoas que a gente anda, seremos mais seleto com o que assistimos, seremos mais... Então é libertador, seremos mais seletos com o nosso tempo, né? Porque o jejum também requer um tempo de quê? Parar para ler. Você vai se abster do alimento, você vai, como o Luan disse, você vai iniciar por algo que lhe prejudica, que lhe atrapalha de crescer espiritualmente. É um celular, tá. Mas nesse período dessa retirada, você tem que acrescentar a palavra. Né? Nós temos que ter o pão vivo, preencher esse espaço com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai nos aguçando a entender a vontade de Deus. Quando estiver fazendo jejum, escuta um podcast da igreja. Podcast da igreja. Isso aí, boa. Perfeitamente. São conteúdos que são bons, né? Maravilhado com esse momento aqui. Estou maravilhado. E acrescenta mais ainda. Isso. Não é verdade? Verdade. E é isso aí, queridos. Nós estamos aqui já chegando aqui o nosso tempo, né? E nós já vamos para as nossas considerações finais. Mas é importante que você tenha consciência de uma coisa. Tudo na vida vai gerar um resultado. Tudo na vida vai gerar uma colheita. E lembre-se, você é senhor das suas escolhas. Amém. Mas torna-se escravo das consequências. Então, quais têm sido as suas escolhas? Né? Para que lado você tem direcionado o seu foco? Para onde você tem se inclinado? Porque para o lado que você se inclina, meu irmão, é que você vai realmente produzir. Então, que essa manhã, que você possa, né, através desse conteúdo, desse podcast, começar a desenvolver práticas novas, costumes novos em sua vida, né? Devocionais, junto com isso, uma prática de jejum, de oração, né? E comece a ser persistente com isso, comece a perseverar nessas coisas, para que o Espírito Santo comece a ir destravando você, né? Você sabe muito bem o efeito que tem muitas vezes uma vida sedentária, e você, para começar a sair do sedentarismo, você tem que primeiro habituar os seus músculos, né? A sua estrutura, o seu corpo, aquela nova realidade. Então você tem que fazer alongamentos, você tem que ter um certo cuidado, né? Você tem que melhorar a sua alimentação, e é todo um processo. Então é isso que nós estamos aqui, através desse conteúdo, recomendando para você. Nós estamos dizendo aqui que você já tem que começar aí com uma semana sem comer nada, né? 30 dias sem comer nada. Comece aos poucos, meu irmão. Vá tirando aquelas coisas que, né? Ah, mas eu não amo café. Então começa aí. Fica aí uns 2 dias sem tomar café. Vê se você consegue vencer isso. Isso. E aí você vai percebendo que você consegue. Ah, eu consigo, então já vou dar mais um passo. Então vou tirar mais uma coisa aqui. Daqui a pouco você está tirando uma refeição. E aí você entrega ao Senhor aquele sacrifício. Aí daqui a pouco você consegue tirar 2 refeições. Daqui a pouco você consegue jejuar 20 horas, 24 horas, 70 horas. E aí você vai vencendo tudo isso. Você vai avançando, né? Você que é vocacionado, entenda isso. Você precisa ir desenvolvendo essa prática até que você consiga chegar no propósito que Deus já determinou para você. Então eu queria deixar o Naldo agora aqui com as suas considerações finais, o Luan também, para que a gente possa orar e abençoar essas pessoas que a partir desse momento aqui, que esteve conosco nesse podcast, tomarão a decisão de mudar de rota, né? De mudar os rumos, e a partir de agora eu irei entrar em uma consagração maior com o Senhor. Amém. Eu vou me santificar mais, eu vou me consagrar mais, para que eu veja a glória de Deus. Amém. Amém. Minhas considerações finais, eu queria deixar uma frase, eu gosto de frase. Vamos lá. Amém. O jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante
e depois do seu jejum. Amém. Mas o jejuar mudará você. Glória a Deus, olha aí. Amém. Forte. Bem, irmãos, eu espero de todo o coração. Nosso objetivo é sempre ajudar vocês, né? Para que vocês cresçam cada vez mais espiritualmente e avancem para onde Deus quer que vocês cheguem e cumpram um propósito dele na vida de vocês. Então, que através dessa palavra, desse pequeno estudo, acompanhamento sobre o jejum, você também comece a praticar. E também compartilhe com outras pessoas os resultados que esse jejum vai fazer através desses períodos que você vai ter, para que possa ajudar outras pessoas, né? Meu desejo é que você seja próspero espiritualmente, muito feliz diante do Senhor, e para isso que você conduza a sua vida de jejum, de oração e de leitura da palavra, fortificando aí para crescer e avançar no reino de Deus. Amém? Amém, queridos, e mais uma vez eu quero pedir a sua ajuda para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas, para que elas sejam alcançadas, edificadas, para que elas cresçam na fé, no conhecimento da verdade. Então, seja esse agente de Deus para compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que você ama, tá certo? E não esqueça que Deus, ele tem sempre o melhor para nós. Agora nós precisamos ir em busca disso e conquistar essas coisas que estão disponíveis para cada um de nós. E assim como Jesus veio e cumpriu a sua missão à risca, pois ele mesmo dizia: o Filho do Homem vai conforme está escrito. Jesus não saía do seu foco por nada. Ele tinha uma missão a cumprir, como eu tenho, como você tem, como nós temos uma missão a cumprir, e precisamos discernir, né, e trabalhar e lutar para que cada dia mais sejamos aperfeiçoados, para que vivamos de glória em glória, de fé em fé e de conquista em conquista na presença do Senhor. E nós profetizamos que essa seja a sua realidade a partir desse momento, a partir desse encontro aqui conosco nesse podcast, que essa seja a sua realidade, que você viva de glória em glória, de fé em fé, produzindo resultados extraordinários. Amém. Que as pessoas olhem em você e você seja de fato, né, essa inspiração para elas. Tá certo? Que as pessoas olhem para você e vejam você como essa grande inspiração de Deus para a vida delas. É isso que nós profetizamos na sua vida. Amém. E até a próxima semana com mais um episódio do nosso AbaCast. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Cristo. Amém.